Ele falava alto, como se o dinheiro lhe desse o direito de gritar, como se o mundo estivesse ali para servi-lo. Ela, em silêncio, segurava a bandeja com as mãos trêmulas. Não era medo, era memória, porque aquela voz, aquele tom, ela já tinha ouvido antes, muito antes. Mas o que ele não sabia é que naquela noite, a mulher que ele tentava humilhar guardava uma verdade que o derrubaria diante de todos. E quando ela abriu a boca, ninguém conseguiu dizer mais nada. O restaurante estava cheio, como sempre às sextas-feiras. Velas acesas, taças tilintando, risos contidos entre pratos refinados. Tudo naquele lugar exalava elegância ensaiada. Clara andava com leveza, equilibrando a bandeja como quem já aprendera a se mover sem ser vista. Era assim que funcionava. Quanto mais discreta, mais eficiente e menos humilhações pelo caminho. Tinha apenas 22 anos, mas o olhar carregava décadas. Chegava cedo, saía tarde e nas horas vagas estudava. Sonhava em se formar. Ainda não sabia exatamente no que, mas queria algo que a tirasse da rotina do sim, Senhor. Queria ser ouvida, não apenas notada. Naquela noite, como tantas outras, ela atendia mesas com educação e pressa. Sabia sorrir com os olhos, mesmo quando o cansaço puxava os ombros para baixo. Sabia calar diante de clientes grosseiros, sabia evitar confronto. Até que ele entrou, Henrique Vieira. O nome bastava para causar movimentação nos bastidores. Empresário influente, dono de imóveis, ações e de um ego difícil de carregar. Era conhecido pela arrogância e pelos gorjetas generosas quando o humor permitia. Entrou acompanhado de 2 amigos, todos engravatados, com os risos exagerados de quem não tem pressa. Ocupou a mesa do canto, perto da parede de vidro, nem sentou direito e já fez sinal com os dedos, como quem estala para chamar um cachorro. Clara viu o gesto e respirou fundo. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos, disse com cordialidade. Henrique nem olhou nos olhos dela. Traz logo 2 vinhos da carta de reserva e vê se não demora. Da última vez parecia que tinham pisado na uva ontem. Ela anotou em silêncio. Ah, e quero o filé ao ponto para mal, com risoto de limão. Se vier passado demais, volta, entendeu? Perfeitamente, senhor, respondeu ela tentando manter o tom firme. Ele resmungou algo para os amigos e riu. Clara se afastou com a bandeja contra o peito. No caminho até o balcão, sentia o olhar dele a acompanhando, não com interesse, mas com desprezo. Voltou poucos minutos depois com o vinho, serviu com cuidado, sem derramar uma gota. Sorriu. Saiu de novo. Tudo dentro da rotina. Mas bastou um detalhe para virar a noite. Quando o prato chegou, preparado exatamente como ele pedira, Henrique olhou com desdém. Que porcaria é essa? Isso aqui tá mais pra cru do que mal passado. Clara tentou explicar. Foi preparado conforme o senhor pediu. Ao ponto para mal. Se quiser, posso solicitar outro. Ele jogou o guardanapo em cima do prato. O que você pode fazer é aprender a trabalhar direito. Aliás, você sabe ler ao menos? Ou alguém teve que te ensinar com desenho? A mesa ao lado silenciou. Um casal parou de conversar. A música ambiente parecia ter sumido. Clara sentiu as mãos congelarem. Engoliu seco, mas manteve a postura. Posso resolver isso agora mesmo, senhor. Se preferir, troco o prato imediatamente. Henrique se inclinou na cadeira, desafiador. É o mínimo, né? Ou preferia estar de volta na roça onde aprendeu a segurar bandeja? Alguns clientes se entreolharam. Um garçom no balcão parou de servir. Os amigos de Henrique riram baixo, desconcertados. Clara não respondeu. Apenas recolheu o prato com calma e se afastou. Mas dentro dela, algo começava a borbulhar. Aquela voz, aquele tom, aquela postura de quem pisa, como se o chão fosse propriedade particular. Ela já tinha visto aquilo antes, ainda pequena, sentada no chão da cozinha, ouvindo a mãe ser chamada pelo nome errado,
ser mandada calar, ser dispensada com frieza depois de anos de serviço. Clara nunca esqueceu, e naquele momento, segurando o prato ainda quente nas mãos, ela soube exatamente quem ele era. No fundo da cozinha, o ruído das panelas parecia distante. Clara apoiou o prato sobre a bancada e permaneceu parada por alguns segundos, olhando fixamente para ele. O cheiro da carne mal passada subia como o vapor de uma lembrança antiga. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Aquele tom de voz, aquele jeito de falar alto, como se estivesse sozinho no mundo, como se tudo e todos estivessem abaixo dele. Ela conhecia aquilo, não apenas de ouvir, mas de crescer em volta. Voltou devagar para o salão, tentando não tremer. A cada passo, algo dentro dela se apertava. Não era mais só raiva, era memória. Aos 6 anos, Clara vivia em um quartinho nos fundos de uma casa grande. A mãe, Antônia, era empregada doméstica fixa. Trabalhava para uma senhora de voz seca, a matriarca de uma família rica. Lavava, passava, cozinhava e cuidava dos filhos da patroa. Entre eles, o mais velho, Henrique, o mesmo Henrique que agora a humilhava no salão do restaurante. Naquela época, Clara passava o dia entre o quintal e a cozinha. Enquanto a mãe limpava os corredores da mansão, ela desenhava no chão de cimento com pedaços de carvão. Lembrava-se com nitidez das noites em que ouvia a mãe chorando baixinho, das manhãs em que o patrão berrava porque a toalha da mesa tinha um vinco errado, ou porque o arroz estava com pouco sal. Henrique, ainda adolescente, já imitava os trejeitos do pai. Dedo em riste, voz alta, postura arrogante. Antônia sempre baixava a cabeça. E mesmo assim, quando soube que estava doente, tentou continuar trabalhando. Era grata pelo emprego fixo. Até o dia em que recebeu pelas mãos frias da patroa o aviso seco. Vamos precisar encerrar. Não dá para ter gente doente aqui dentro. Clara tinha 9 anos quando a mãe voltou para casa com os olhos inchados e uma mala na mão. Depois disso, viveram de bicos, de faxinas esporádicas, da bondade de vizinhos. Mas nunca, em nenhum momento, Antônia falou mal da antiga patroa. Nem de Henrique. Gente rica esquece fácil, filha, ela dizia. E pobre aprende a se calar para continuar vivendo. Mas Clara não esqueceu. E naquele momento, diante da arrogância reciclada de um homem adulto que agia como um menino mimado, ela sentiu algo que nunca tinha sentido ali dentro. Era hora de parar de se calar. Voltou à mesa com um novo prato, silenciosa. Colocou à frente de Henrique com precisão e postura. Aqui está, senhor. O prato foi refeito conforme solicitado. Tava na hora, ele resmungou sem olhar. Clara não respondeu, mas por dentro sentia o coração bater como um tambor abafado. A voz dele ainda ecoava. Mas agora, ela sabia de onde vinha, sabia quem ele era, sabia o que ele representava, e ela também sabia quem era, sabia quem foi sua mãe, e quantas vezes aquela mulher limpou os sapatos que agora estavam cruzados embaixo daquela mesa. Clara voltou para o balcão, tirou o avental por um momento e respirou fundo. As mãos ainda tremiam, mas não era de medo, era de decisão. Porque naquele instante ela não era só a garçonete da vez. Ela era filha da mulher que foi humilhada em silêncio por anos e que agora, sem levantar a voz, merecia ser defendida. Voltou à mesa de Henrique devagar. Esperou que ele terminasse de mastigar. Quando ele a olhou com o mesmo desprezo de antes, ela apenas sorriu com leveza. Está tudo do seu agrado, senhor? Ele a encarou, surpreso pela pergunta depois do escândalo anterior. Até que enfim aprendeu. Ela assentiu. Depois, sem baixar os olhos, completou. Que bom, porque eu também aprendi algumas coisas. E acho que está na hora do senhor aprender algo também. Henrique ergueu as sobrancelhas como quem não esperava a resposta. Como é que é? Clara não tremia mais.
A gente já se conhece, Sr. Henrique. O senhor talvez não lembre de mim, mas eu lembro do senhor e da sua voz. Ele franziu a testa. Eu? Sim, eu cresci ouvindo o senhor gritar pelos corredores da casa da sua mãe. A minha mãe era sua empregada, Antônia, 10 anos de serviço fiel. Foi ela quem limpou suas roupas, cozinhou seu arroz com alho sem cebola. Ela saiu de lá doente e foi dispensada como se fosse nada. Henrique empalideceu. Os olhos começaram a buscar a memória perdida. Clara manteve o tom calmo. E eu cresci jurando que se um dia a vida nos colocasse frente a frente, eu não gritaria de volta. Eu só mostraria o que é respeito. Henrique continuava parado, como se o ar tivesse mudado de densidade. O nome Antônia ecoava em sua mente como um som antigo, abafado pela poeira do tempo e da indiferença. Ele piscou algumas vezes, tentando encontrar algo para dizer, mas nenhuma palavra veio. Clara continuava ali, diante dele, com postura reta, bandeja ao lado do corpo e olhos firmes. Não havia ódio em sua expressão, só uma certeza, a de quem carrega a dignidade de quem já foi silenciado demais. O salão do restaurante estava em silêncio. As conversas nas mesas vizinhas cessaram. Garçons e clientes, atentos, fingiam não escutar, mas todos estavam ouvindo. Henrique umedeceu os lábios, desconcertado. Antônia, repetiu ele baixo. Clara assentiu. Minha mãe, a senhora Antônia, como ela dizia que gostaria de ser chamada, mas nunca foi. Só a empregada, só a mulher da limpeza, mesmo depois de anos cuidando daquela casa como se fosse dela. Ele olhou para o prato à sua frente, depois para os amigos ao lado. Ambos evitavam contato visual, desconfortáveis, imóveis. Clara deu um pequeno passo adiante. Sua voz soava suave, mas firme como uma sentença. O senhor me grita como se eu fosse ninguém. Mas minha mãe limpou suas bagunças, lavou seus lençóis, fez o arroz do jeito que você gostava. E quando ficou doente, foi mandada embora com um bilhete e uma frase seca. Não dá para ter gente doente aqui dentro. Henrique encostou-se na cadeira, tenso. Eu era só uma criança, murmurou como quem tenta se isentar. Clara não o interrompeu. Esperou que terminasse, mas os olhos dela continuavam ali, fixos, serenos. Eu também era. Tinha 7 anos. Sentava no chão da cozinha enquanto ela te servia. E sabe o que eu aprendi, senhor Henrique? Aprendi a carregar prato, a andar calada, a desviar de gritos. Mas, acima de tudo, aprendi com a minha mãe o que é servir com dignidade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Alguns olhares se cruzaram no salão. Um casal mais velho murmurou algo. Um dos garçons, atrás do balcão, parou de limpar copos e ficou imóvel. Henrique passou a mão na testa. O rosto estava vermelho, mas não era raiva, era vergonha. Clara respirou fundo e finalizou. Eu jurei que se um dia a vida me colocasse de novo diante do Senhor, eu não gritaria. Porque gritar é fácil. Fácil é humilhar quem não pode revidar. Difícil é encarar o próprio passado. Eu só queria que o senhor soubesse que aquela menina da cozinha cresceu e que hoje ela não baixa mais os olhos. Ela deu um leve aceno com a cabeça e se afastou. Nenhuma lágrima escorria, porque não era tristeza, era libertação. Os passos dela em direção à cozinha pareciam ressoar pelo chão de mármore, e ninguém ousou dizer uma palavra até que ela sumisse pela porta lateral. Na mesa, Henrique estava imóvel. Os amigos, sem saber como reagir, ficaram em silêncio. Um deles pigarreou, tentou mudar de assunto, mas o constrangimento era mais forte que qualquer brincadeira. Outras mesas começaram a cochichar. Alguns clientes assentiam em silêncio, outros apenas olhavam o Henrique com expressão neutra ou levemente decepcionada.
A chefia do restaurante, sem saber exatamente o que fazer, apenas acompanhou de longe. Não havia desrespeito na postura de Clara. Não houve gritos. Não houve agressão. Só verdades. No vestiário, Clara sentou-se por alguns minutos antes de retomar o trabalho. As mãos ainda tremiam, mas havia alívio. Uma colega se aproximou e tocou seu ombro. Eu não teria coragem de fazer o que você fez, disse. Mas eu queria. Todo mundo queria. Clara sorriu, sem vaidade. Eu não queria também, mas chegou uma hora em que não dava mais para engolir quieta. Quando voltou ao salão, Henrique já havia ido embora. A mesa estava vazia, o prato intocado. Na copa, o gerente a chamou. Ela foi com o coração acelerado, esperando bronca, advertência ou até a demissão. Mas ele a recebeu com um olhar diferente. Clara, posso falar com você um minuto? Ela assentiu. Achei que o senhor fosse me dispensar, disse ela sincera, e perder a única pessoa que conseguiu calar o Henrique Vieira sem levantar a voz? Ele cruzou os braços, com um meio sorriso. Não, você não perdeu o controle, não faltou com respeito. Você só lembrou alguém que se achava gigante, que também tem passado. Clara soltou o ar, que nem sabia que estava aprendendo. Obrigada, o gerente completou. Se alguém reclamar, eu assumo, mas duvido que ele tenha coragem de abrir a boca depois de hoje. Clara saiu da sala com passos mais leves. Era só mais uma noite de trabalho, mas para ela era mais do que isso. Era a noite em que o silêncio da mãe finalmente teve voz. Henrique saiu do restaurante em silêncio, com os ombros tensos e a respiração curta. O ar fresco da rua noturna parecia não alcançar os pulmões. Andou até o carro sem olhar para ninguém. Os amigos o seguiram, mas não disseram uma palavra. Ele destravou as portas com um clique automático. Entrou e ficou ali por alguns segundos com as mãos no volante, sem ligar o motor. Na cabeça, as palavras de Clara repetiam como um eco lento. Fechou os olhos por um instante. Sim, ele lembrava de Antônia, mulher discreta, rosto sempre limpo, olhos cansados. Ela vivia de cabeça baixa, mas era eficiente, firme, dedicada. Ele lembrava dos cafés prontos antes de ir para o colégio, do cheiro do arroz com alho, da cama arrumada todo dia, das roupas sempre passadas. Nunca soube o nome completo dela, nunca perguntou. A mãe era quem mandava. Ela decidia quem ficava, quem saía e ele só herdou os hábitos. Gritar quando algo dava errado, apontar quando alguém era lento, exigir sem agradecer. Henrique ligou o carro, mas o caminho de volta pareceu mais longo que o normal. Enquanto isso, no restaurante, Clara seguia com o serviço. O ambiente estava mais calmo, quase respeitoso. Muitos a olhavam com uma espécie de admiração contida. Não houve aplausos, nem alarde, mas havia um silêncio diferente. Um silêncio que dizia, a gente viu e sentiu. No vestiário, uma funcionária comentou, se fosse eu, tinha chorado no meio do salão. Se fosse eu, tinha largado tudo, respondeu outra. Clara ouvia com um meio sorriso. Eu quase fiz as duas coisas, disse, mas respirei fundo e deixei minha mãe falar por mim. Naquela noite, quando o turno terminou, ela guardou o uniforme com cuidado, amarrou os cabelos e pegou a mochila. Do lado de fora, a rua ainda tinha movimento, mas ela caminhava leve. Não porque tinha vencido uma discussão, mas porque tinha vencido o silêncio. No dia seguinte, Henrique não foi ao escritório. Ficou em casa, em silêncio, revirando gavetas antigas. Procurava algo que não sabia bem o que era. Abriu um álbum empoeirado do armário da mãe, fotos antigas da infância, viagens de família, aniversários. E lá estava uma foto desfocada, tirada na cozinha. Henrique, ainda pequeno, sentado à mesa com um pedaço de bolo. Ao fundo, desfocada, uma mulher de avental branco e olhos atentos.
Antônia. Ele fixou o olhar naquela imagem. Como alguém pode ser tão presente e ao mesmo tempo tão esquecida? Mais tarde tentou ligar para a mãe. Queria perguntar se ainda lembrava de Antônia, mas ela, como sempre, falou rápido, mudou de assunto e desligou antes de ouvir qualquer reflexão. Henrique desligou o celular e ficou olhando o teto. Era a primeira vez em muitos anos que sentia vergonha. Vergonha que não vinha do erro, mas da indiferença acumulada. No restaurante, os dias seguiram normais. Clara voltou ao ritmo. Atendia com a mesma educação, mas havia algo diferente em sua postura. Não por arrogância, mas por consciência. Ela sabia o lugar que ocupava. Sabia também que não precisava mais se curvar diante de ninguém. Na quinta-feira da semana seguinte, perto do fim do expediente, a gerente avisou: Clara, tem um homem te esperando lá fora. Disse que quer falar com você. Está sozinho. Ela franziu a testa. Quem? Não disse. Mas parece diferente. Está te esperando em pé, perto da calçada. Clara lavou as mãos, enxugou num pano limpo e foi até a porta. Henrique estava lá, sem terno, sem relógio caro, com uma camisa simples e expressão contida. Quando a viu, tirou as mãos dos bolsos e se endireitou. Boa noite, disse ele, olhando diretamente para ela. Posso falar com você por um minuto? Ela parou a 1 metro de distância, firme, mas aberta. Pode. Henrique respirou fundo. Eu pensei muito naquela noite. Voltei para casa e não consegui dormir. Passei dias tentando lembrar da sua mãe, de você, e da forma como eu fui criado para achar que podia falar com qualquer um do jeito que quisesse. Eu fui arrogante, fui ingrato e pior, fui herdeiro da falta de respeito. Te devo um pedido de desculpas, de verdade. Clara escutou em silêncio. Não havia deboche, nem encenação. A vergonha era real. Obrigado por não gritar de volta, completou ele, porque você tinha todo o direito. Ela respirou fundo antes de responder. Eu cresci ouvindo minha mãe engolir muito grito, e sempre pensei que, se um dia eu tivesse voz, usaria para lembrar, não para ferir. Henrique assentiu com humildade. Se eu puder ajudar de alguma forma, pagar alguma coisa, apoiar seus estudos... Mas Clara o interrompeu gentilmente. Não precisa pagar nada. Isso não foi sobre dinheiro. Foi sobre respeito. Eu não quero nada além disso. Henrique engoliu em seco. Então, só queria te agradecer por ter me feito lembrar de quem eu era e me mostrar quem eu ainda posso ser. Clara sorriu de leve. Que bom, porque ainda dá tempo. Ele abaixou os olhos, fez um leve gesto com a cabeça e se afastou em silêncio. Clara voltou para dentro, com a certeza de que, às vezes, a maior transformação acontece quando a gente não devolve a ofensa, mas devolve memória. Na semana seguinte, o restaurante seguia com seu ritmo habitual. Reservas cheias, pratos saindo da cozinha com precisão, garçons caminhando como se deslizassem entre as mesas. Mas havia algo novo ali. Clara andava com o mesmo cuidado, com o mesmo profissionalismo. Mas agora era como se seu nome tivesse deixado de ser invisível. Os clientes mais atentos olhavam para ela com respeito. Alguns sorriam, outros apenas a acompanhavam com os olhos discretamente, e ela seguia, sem precisar dizer nada. Porque quando a verdade é dita com firmeza e calma, ela ecoa sozinha. Certa tarde, Clara foi chamada pela gerente no escritório. Clara, tem uma notícia, disse a mulher com um leve sorriso. Fomos procurados por uma instituição que quer indicar uma bolsa de estudos. Disseram que seu nome foi sugerido diretamente por um admirador anônimo. Clara arregalou os olhos. Como assim? Eles não quiseram dizer quem foi, mas deixaram um bilhete. Só dizia: para que ela continue subindo, sem precisar subir em ninguém.
Ela ficou em silêncio por um momento. Sabia exatamente quem tinha escrito aquilo. Sorriu, agradeceu e saiu da sala com o coração quente. Não era sobre a bolsa, era sobre o gesto, sobre a mudança. No fim do expediente, enquanto dobrava o avental e guardava os talheres, Clara olhou pela janela do salão e viu uma cena que quase passou despercebida. Um senhor idoso deixou cair um lenço. O homem da mesa ao lado, um dos amigos de Henrique, que estava presente naquela noite da humilhação, se levantou discretamente, pegou o lenço e entregou com gentileza. Antes de se sentar, olhou para Clara e sorriu. Ela retribuiu com um aceno leve. Talvez ele também tenha aprendido algo naquele dia. Mais tarde, Clara voltou para casa. Subiu os 2 lances da pensão onde morava, entrou no pequeno quarto de sempre, tirou os sapatos e se sentou na cama. Pegou a foto da mãe que ficava em cima do criado mudo. Era uma imagem antiga, desbotada, mas viva no coração dela. Antônia sorria em preto e branco, com o avental amarrado e os olhos cansados, mas doces. Clara passou os dedos sobre a borda da moldura. "Hoje você falou, mãe", sussurrou. E ele ouviu. No sábado, o restaurante recebeu uma nova leva de clientes. Famílias, casais, executivos. Clara servia uma das mesas quando ouviu uma conversa na mesa do canto. Era um casal com uma filha pequena. A mãe dizia em voz baixa: "Viu aquela moça? É aquela que falou com o milionário semana passada." "Foi ela?" respondeu o pai. "Achei corajosa demais. A menina parece tão calma e foi tão firme. Fez o que muita gente queria fazer, sem ofender ninguém. Ganhou meu respeito." Clara ouviu sem querer. Não se virou, apenas respirou fundo. Sabia que não precisava mais se justificar. Agora, quem a via enxergava também o que ela representava. Dias depois, Henrique reapareceu. Sozinho, roupas simples. Pediu uma mesa no canto e, antes mesmo de sentar, foi até o balcão e pediu para ser atendido por qualquer outro garçom. Clara viu de longe e sorriu discretamente. Era um gesto pequeno, mas cheio de consideração. Ele comeu em silêncio. Na saída, deixou uma gorjeta dobrada, mas no bilhete escreveu: "Gratidão não se exige, mas quando ela floresce, muda tudo em volta." Mais tarde, Clara fechava o salão junto com os colegas. As luzes iam se apagando uma a uma. Ela parou por um instante no centro do restaurante vazio. Olhou ao redor. Respirou fundo. Ainda era uma garçonete. Ainda precisava acordar cedo, estudar à noite, correr atrás. Mas agora caminhava ereta. Não por orgulho, mas por reconhecimento. A menina da cozinha tinha crescido e aprendido que o silêncio dos humildes também tem limite. E quando ele se rompe com firmeza, com verdade, até os que gritam aprendem a escutar. E foi assim. A filha da empregada silenciada se tornou a mulher que calou um milionário com a força da verdade. Não foi vingança, não foi grito, foi memória, foi dignidade. Porque um dia, a menina que ouviu a mãe ser humilhada, finalmente teve voz. E quando ela falou, o restaurante inteiro ouviu. Algumas pessoas acham que podem humilhar quem serve, mas um dia, quem serve ensina o que é caráter, porque a dignidade não se compra com gorjeta, se conquista com postura. Se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui de onde você está assistindo. E me responde com sinceridade. Você já presenciou uma situação de humilhação assim? Ou já teve que engolir o silêncio para manter a dignidade? Se sim, deixa seu relato aqui. Tem muita gente que vai se reconhecer. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.